The Beginning After the End, capítulo 447, Gambito do Rei. Ponto de vista Arthur Levin. A história de Mortain evocou uma melancolia desconfortável que me fez sentir como uma pedra no estômago. Minha interação com Lord Cleia foi estranha desde o primeiro momento até o último, e eu ainda não conseguia entender tudo o que ele havia dito e feito, especialmente conhecendo esse novo contexto. Estava claro que o velho Azura queria algo de mim, mas que troca valeria o custo das lágrimas de luto? Teorias corriam soltas em meus pensamentos, mas eu não tinha como confirmá-las, nem mesmo a inclinação. Apesar de saber que algum jogo político azurano potencialmente transformador, comigo no centro, estava acontecendo em Epiotos, tive preocupações imediatas que exigiam consideração aqui mesmo em Dikaten. A notícia de que Cecília estava aqui não foi bem-vinda. Qualquer coisa em que ela estivesse envolvida provavelmente seria em grande escala o suficiente para mudar a face da guerra, mas essa não era a única razão pela qual eu me sentia desconfortável. Eu não gostava da ideia de uma batalha entre o legado e os dragões, e não tinha certeza de qual resultado eu temia mais. Que Cecília se mostrasse forte o suficiente para matar até mesmo guerreiros azuranos de sangue puro, ou que ela caísse e Tessia caísse. Seria destruído com ela. Parecia perigoso não procurá-la imediatamente, mas sem ter uma visão do destino, eu não tinha certeza de como uma segunda batalha seria diferente da primeira. Venha, Arthur, vamos deixar Shu descansar e completar sua recuperação, disse Mortain, dando tapinhas no cabelo do inconsciente Shu, como se fosse um avô. Avier, você poderia me fazer a gentileza de cuidar dele até que ele acorde. A coruja verde balançou a cabeça com chifres. Claro. Mortain agradeceu e dispensou as outras duas fênix antes de me levar para fora da pequena sala. Com um último olhar para Shu, cujo corpo agora estava nadando em mana, eu o segui. Mortain nos conduziu para baixo, caminhando ao longo dos túneis largos, claramente projetados para voar. Deixamos para trás o ninho central e entramos em túneis menores e mais antigos, e percebi que ele estava me levando pelo mesmo caminho que usamos para chegar ao portal quebrado das Relictombs antes. Vários minutos depois, entramos novamente na caverna coberta de musgo, iluminada por cristais brilhantes que cresciam como estalactites no teto. Ao contrário de antes, nenhum portal brilhava dentro da moldura retangular de pedra no centro da caverna. A magia etérica havia desaparecido. O que você está fazendo aqui? Finalmente perguntei, enquanto Mortain se ajoelhava e passava os dedos pelo musgo verde e dourado. Falando onde não seremos ouvidos, disse Mortain simplesmente. Virando-se para mim, ele deitou-se no musgo, uma ação e postura estranhamente mundana para alguém tão velho e desumano. Você acabou de chegar de Éfil. Ainda posso sentir a energia grudada em você. Apoiando-me na parede da caverna, cruzei os braços e examinei Mortain de perto. Eu fiz. Com tanta coisa pela frente, você voltou de Éfil e escolheu vir direto para mim. Por mais fortuito que tenha sido, só vejo uma razão para você fazer isso, disse ele, falando lentamente. Você sabe que eu tenho a pedra angular. Senti meus olhos se arregalarem, incapaz de esconder a surpresa do meu rosto. Então você admite isso? Um dos Djinn rebeldes roubou a terceira pedra angular e deu para você. Mortain parecia envelhecer diante dos meus olhos enquanto contemplava alguma visão assustadora de seu passado. Alguns poucos Djinn pensaram que poderiam mudar o destino de sua civilização. Mesmo entre aqueles que procuravam refúgio junto do meu povo, esta opinião era rara. As Relictombs não eram apenas uma grande biblioteca contendo todo o conhecimento coletado dos Djinn, mas continha peças de conhecimento etéreo que, quando resolvidas como um quebra-cabeça, poderiam permitir insights sobre como influenciar o próprio destino. Os Djinn, coletivamente, armazenaram esse conhecimento na esperança de que eventualmente aparecesse alguém capaz de usá-lo de uma forma que eles não eram, mas aqueles que procuravam revidar estavam prontos para tentar o feito eles mesmos, mesmo que isso os matasse.
Tentei dissuadi-los, pregando a sabedoria de seu coletivo, mas tendo deixado de lado seus parentes, mesmo no esforço de salvá-los, eles não estavam dispostos a ouvir tal coisa, nem mesmo de mim. Mas, à medida que mais deles foram para as Relictombs e não conseguiram retornar, sua busca tornou-se mais sombria e desesperada. Mordain fez uma pausa em sua história, com os olhos fechados como se lhe doessem. Eles pretendiam usar este poder oculto para cortar a ligação deste mundo com Epiotos, a fim de acabar com o genocídio. Isso teria funcionado? Perguntei, minha mente voltando-se pela primeira vez para exatamente como alguém poderia usar o aspecto do destino para resolver os muitos problemas que agora enfrento. Os olhos de Mordain se abriram, brilhando de raiva. Eu instintivamente me afastei dele, mas a emoção foi sufocada tão rapidamente quanto apareceu, e ele soltou um suspiro longo e cansado. Epiotos já foi um pedaço deste mundo, de uma forma muito real, ainda é. Se a bolha que a rodeia fosse isolada deste mundo, Epiotos iria lentamente morrer de fome de mana. O mundo que os Azuraquinte construíram para se desmoronar e desapareceria, e eventualmente as paredes que o separam da dimensão em que está alojado se desgastariam. Não acho que precise extrapolar sobre o que aconteceria então. Engoli em seco, entendendo por que isso seria um assunto delicado para a Fênix. Teria sido um tipo de genocídio totalmente diferente. E você não poderia permitir isso. Não, não poderia, disse ele, com comportamento simultaneamente tenso e melancólico. Quando eles conseguiram reivindicar esta pedra angular, eu destruí o caminho deles para as Relictombs, o mesmo portal, ironicamente, que você consertou mais tarde. Aqueles que seguiram seu caminho partiram, decidindo que nossos objetivos não estavam mais alinhados, mas a maioria ficou e viveu o resto de suas vidas aqui em paz. Como o pai de Shu, eu considerei o guerreiro de temperamento explosivo, nascido de 2 representantes de clãs pacíficos. Ele era tão diferente de qualquer outro membro do clã Asclépio. Ou Jin que eu tinha visto, aliás. Ele herdou o temperamento da mãe ou do pai? Eu perguntei, de repente desconfiado de alguma coisa. A boca de Mordain se curvou em um sorriso irônico. Ambos. Que emparelhamento! Foi exatamente esse fogo interno que os uniu, eu acho. Davin foi uma grande guerreira. Ela teria preferido, eu acho, que todo o nosso clã morresse em uma gloriosa batalha contra os Indrats, mas ela era igualmente leal, e quando decidi levar todos que viessem e saíssem de Epiotos, ela também foi a primeira na fila atrás de mim. E o pai de Shu, ele não era exatamente um membro comum da raça de Jin. Foi o pai de Shu quem pegou a pedra angular, não foi? Mordain não pareceu surpreso com meu palpite. Era. Mas ele não foi embora quando os outros partiram. Mordain ficou pensativo por longos momentos. Eu o convenci de que havia mais motivos para viver do que a crescente escuridão dentro de seus companheiros. Quase chegou à violência quando ele decidiu ficar e manter a pedra angular, mas Davin convenceu os outros de que tal ação seria imprudente. Ele alguma vez resolveu a pedra angular? Mordain respondeu com um pequeno aceno de cabeça e ficamos em silêncio. Meus pensamentos estavam teimosamente quietos. Eu me senti como uma criança lendo uma história antes de dormir, meio adormecida e incapaz de acompanhar completamente o que estava acontecendo. Dando-me uma pequena sacudida, tentei me forçar a aproveitar o momento enquanto olhava fixamente nos olhos de Mordain. Você sabia que eu estava procurando as pedras angulares e você teve esse tempo todo. Por que esconder isso de mim? Sua expressão não mudou enquanto ele refletia sobre minha pergunta. Não é fácil dar a uma pessoa, qualquer pessoa, a capacidade de reescrever a verdade do poder neste mundo. Como poderia alguém ter nas mãos a chave do destino e não sucumbir à inevitável corrupção de tal coisa? Pensei então que era melhor que os pilares nunca fossem resolvidos, e não tenho certeza se minha opinião mudou muito, mas ele endireitou-se e me lançou um olhar sério. Pelo menos 2 mundos estão presos entre as maquinações de Quezés e Agrona.
Comecei a acreditar que uma mudança no equilíbrio de poder é exatamente o que este mundo precisa, e ainda assim, não pude evitar o sorriso irônico que cruzou meu rosto. Como você pode saber se sou realmente quem deveria exercer esse poder? Como é mesmo? Mordain refletiu, seus olhos vagando para a moldura do portal. E, em parte, por isso que permiti que Shula acompanhasse você. Ele é um espírito puro, apaixonado, mas às vezes quase infantil. Eu pensei, se alguém iria ver o seu coração, seria Shu. Ele não sabia, acrescentou rapidamente. Eu não o mandei para espionar você, apenas para conhecê-lo. Através dos olhos dele, eu queria ver quem você realmente é, Arthur Levin. E agora eu tenho. Esperei que ele continuasse, sem me surpreender com o que ele tinha a dizer sobre Shu, mas curioso para saber o que isso iria levar. Você veio até mim hoje com assuntos de importância para alterar o mundo em seus ombros, e ainda assim, apesar de não conhecer Shu há muito tempo, você deixou todas as outras preocupações para trás e pensou apenas nele, oferecendo tudo e qualquer coisa disponível para ele. Você, a fim de salvá-lo sem hesitação, até mesmo um artefato de riqueza incalculável. A voz de Mordain ficou ligeiramente rouca e ele fez uma pausa. Sentindo o conflito entre os Wrights e os dragões, eu sabia que as coisas estavam aumentando. De repente, pareceu urgente falar com Shu, olhar em seus olhos e compreender a verdade de sua experiência. Porque somente alguém igualmente focado e altruísta tem a chance de tocar o próprio destino e não sucumbir ao desejo interno de poder. No entanto, mesmo nisso podemos ver o funcionamento do destino, pois se eu não tivesse chamado Shu, este ataque não teria ocorrido, e você, Arthur, não poderia ter provado seu valor. Por sua vez, posso não ter tido confiança suficiente para que você desistisse da pedra angular, e nisso vejo a prova de que preciso. O próprio destino parece querer que você o encontre, Arthur. Mas antes que eu possa, em sã consciência, contribuir para o seu sucesso nesta busca, preciso saber uma coisa. O que você fará com o poder, se puder reivindicá-lo? Afastei-me da parede e me aproximei de Mordain, afundando-me numa posição de pernas cruzadas a seus pés. Ele mudou sua própria postura, espelhando-me. Como posso responder a essa pergunta? Eu perguntei, minha voz firme, minha mente clara. Dizer-lhe o que farei com o aspecto do destino seria entendê-lo, mas não o faço. Não posso fazer um julgamento até obter o insight para o qual essas pedras angulares estão me conduzindo. Segurei o olhar de Mordain com firmeza, como se eu fosse o ancião e ele estivesse atento a cada palavra minha. Você pede demais e, ao fazer isso, condena o mundo a cair na visão de Kezes Indrata ou de Agrona Vritra. Seu medo paralisou-o, portanto, em vez de correr riscos e falhar, você escolheria falhar sem tentar. Esse é o custo de escolher ser passivo numa guerra onde a perda significa o fim de tudo. O olhar de Mordain caiu para o musgo dourado e verde entre nós. Distraidamente, seus dedos roçaram a superfície áspera. Então, inesperadamente, ele deu uma pequena risada. Você oferece insultos quando seria conveniente ser político, mesmo que tenha que inventar seu raciocínio. Um homem menos honesto alegaria trabalhar pela paz e pela prosperidade de todos ou por alguma outra reivindicação calculada, mas sem peso. Mas você fala a sua própria verdade e fala com sabedoria. Eu me mantive afastado por muito tempo. Não vou travar esta batalha por você, Arthur, mas não vou mais ficar no seu caminho. Você pode pegar a pedra angular. Ele acenou com a mão e Mana escavou o chão na base do portal. Sem saber o que esperar, fiquei surpreso quando Mana desenterrou um esqueleto enterrado vários metros abaixo do retângulo de pedra. Havia uma tonalidade azul nos ossos, identificando-os como algo diferente de humano. Um cubo escuro e fosco, idêntico às outras pedras angulares, flutuou suavemente, libertando-se dos dedos do esqueleto e saindo do buraco. Então a terra voltou a assentar na sepultura escondida e a pedra angular caiu em minhas mãos. Apesar do peso e da superfície fria e ligeiramente áspera, fiquei cauteloso.
Apesar de tudo, conseguir com tanta facilidade o mesmo item que passei tanto tempo procurando, eu precisava ter certeza. Com um fio de éter, eu imbuí a relíquia cuboide. Minha mente mergulhou na pedra angular, subindo até o esperado véu de energia violeta. Inclinei-me para ele, empurrando a parede até me manifestar do outro lado. Dentro do reino da pedra angular, me vi cercado por, não tinha muita certeza do que. Pareciam arranhões no ar, marcas etéricas que queimavam nas bordas. Cada um era diferente, os arranhões se cruzavam como runas, mas quando eu focava minha atenção em um, ele desaparecia, revelando ainda mais nos limites da minha visão. Minha mente consciente desencarnada girou, revelando que o reino da pedra angular estava cheio dessas marcas etéricas, mas em todos os lugares em que me concentrava, elas desapareciam, enquanto as da periferia brilhavam ainda mais intensamente. Fazendo uma pausa, reservei um momento para deixar minha mente se acalmar, permitindo ativamente que ela perdesse o foco. Olhando sem olhar, procurei significado nas marcas ao redor dos limites externos do meu espaço visível. No início tive dificuldade, incapaz de focalizá-lo sem olhar diretamente para eles. Eles eram pouco mais do que formas borradas pairando no ar etérico do reino da pedra angular. Recorrendo aos meus anos de experiência em meditação, deixei a minha mente afundar-se mais profundamente naquele estado de relaxamento, permitindo-me ver, sem tentar ativamente compreender, mas esperando que a compreensão chegasse até mim enquanto o meu subconsciente decifrava as formas. Família, percebi, reconhecendo uma das formas como uma runa esculpida. Proteger. Incentive. Forma. Futuro. Eles eram todos runas. E quando percebi isso, meu olhar mudou para a runa que dizia futuro, e ela desapareceu. Comecei de novo, entrando naquele estado meditativo e lendo as runas. Alguns se repetiram, e houve muitos outros além dos primeiros, mas fiquei inseguro. Quando terminei a primeira pedra angular, o quebra-cabeça, a ação que eu deveria realizar, parecia relativamente simples, mesmo que a solução não fosse. Mas aqui eu vi as peças com bastante clareza, mas me faltou o contexto sobre o que fazer ou como seguir em frente. A surpreendente comparação do espaço em branco à minha frente com a segunda pedra angular interrompeu meu estado meditativo e senti uma onda de preocupação. E se eu não estiver vendo todo o quebra-cabeça e, como antes, algo estiver faltando porque me falta algum senso que o Djinn tinha? Mas meu senso de mana havia retornado à medida que minha compreensão do real Meart se fortalecia e, de qualquer forma, percebi, isso parecia intencional. Eu só tinha que descobrir qual era essa intenção. Pensei em sair da pedra angular e voltar à minha conversa com Mortain, mas o significado parecia permanecer no limite da minha compreensão. Apenas alguns minutos, disse a mim mesmo, voltando à meditação. Fardo. Entendimento. Evoluir. Família. Aprender. Li cada palavra uma por uma sem me concentrar nas runas, procurando algum padrão ou significado. Proteja a família. Aprenda insects. Moldar o futuro, pensei, tentando combiná-los, caso meus pensamentos provocassem alguma mudança no ambiente, mas nada aconteceu. Em seguida, pegando o que aprendi com a primeira pedra angular, enviei dedos de éter em direção às runas emparelhadas, talvez tentando ligá-las através do meu poder, mas quando meu éter roçou nas runas, elas desapareceram. Tentei esse experimento algumas vezes com diferentes pares de palavras, depois com palavras correspondentes e, finalmente, com uma sequência inteiramente aleatória de runas, mas todas as tentativas obtiveram o mesmo resultado. Deixando isso de lado, voltei à meditação para reassentar minha mente. Mais um minuto e depois irei embora, assegurei-me. Sem tomar uma decisão consciente, meus pensamentos se voltaram para ele e minha mãe. A runa da família flutuou ao meu redor e queimou na escuridão, então suponho que não era de admirar. Mas enquanto pensava neles, esperando que estivessem bem e me perguntando que tipo de treinamento ele estava fazendo com Gideon e Emily, meus pensamentos se projetaram visivelmente no espaço em branco para onde o centro desfocado da minha visão estava apontado.
minha mãe e ele, ambas aparecendo como eu as via em minha mente, uma espécie de mistura entre o que eram há 10 anos e como eram no presente, pairavam naquele espaço central, emolduradas por runas. Mas algumas das runas estavam desaparecendo e foi necessário um esforço concentrado de vontade para não desviar o olhar para ver quais. Em vez disso, mantive essa imagem claramente em meus pensamentos e tentei fixar meu olhar para poder extrair o significado das runas flutuantes da periferia da minha visão, como havia feito antes. Família. Proteger. Guia. Amor. Entendimento. Incentive. Crescer. Aprender. Fardo. Meu foco se voltou para esta runa final, e ela desapareceu, assim como a imagem de Eli e mamãe. Todas as palavras que faltavam reapareceram nas bordas da minha visão. Culpa, li, a palavra saindo da escuridão com mais brilho do que todas as outras. Uma conexão subconsciente, pensei, ou a pedra angular reagindo às minhas próprias emoções? Minha família não é um fardo, pensei vigorosamente, sem esperar nenhuma resposta da pedra angular. Mas eu havia aprendido algo e precisava ver se conseguia repeti-lo. Procurando as runas pela minha periferia, deixei minha mente vagar até o nexo de seu significado. Desta vez, conjurei uma imagem dos lances restantes. Mickey Artborn, Byron Vickers e Varayaurai. Na imagem, eles estavam em seus uniformes, o branco, o dourado e o vermelho ainda não ensanguentados pelos anos de batalha, com as feições sem cicatrizes. Exatamente como estavam quando suas imagens foram projetadas acima das ruas de Shirus para que todos pudessem ver. E enquanto eu mantinha o pensamento sobre elas em minha consciência central, observei enquanto algumas runas desapareciam e outras entravam em foco em minha visão periférica. Proteger. Crescer. Superar. Forma. Falhar. Escudo. Aprender. Fardo. Desta vez mantive meu foco, não deixando o significado superficial de qualquer runa me distrair. Eu não poderia interagir com as runas através do éter, mas deveria haver algum outro método de interface com a pedra angular. Crescer. Aprender. Eu mantive o significado dessas palavras em minha mente, conectei-as com as lanças. O seu significado, a sua ligação, era óbvia. Os lances tiveram que crescer e aprender se quisessem ser capazes de travar as batalhas que viriam, mas também foram uma parte importante do meu crescimento e aprendizado. As runas podem ser lidas de qualquer maneira. Quando nada aconteceu, mudei de tato. Superar. Falhar. Ambas as palavras se aplicavam aos lances, mas eram contrárias uma à outra. Os lances não conseguiram defender o continente contra as forças superiores de Agrona. Magos do núcleo branco simplesmente não tinham chance de derrotar foices ou mesmo aparições. Mas eles superaram suas limitações e nunca pararam de tentar crescer. Algo mudou na atmosfera, uma espécie de carga ressoando entre as runas superar e falhar. Alcançando o éter, tentei novamente manipular as runas, puxando-as para mim. Desta vez, eles não desapareceram, mas foram atraídos do limite da minha visão diretamente para o centro da minha mente consciente e imaterial, enviando raios de percepção como um relâmpago que formigavam através do meu cérebro. De repente eu entendi. Foi quase simples, um desafio para o qual eu estava me preparando inadvertidamente através do meu treinamento com as lâminas de éter, expandindo-me para fora com minha consciência enquanto controlava e reagia a vários estímulos ao mesmo tempo. Através do esforço de todas aquelas mortes falsas, enquanto aprendia a manipular e controlar múltiplas lâminas ao mesmo tempo em um amplo campo de batalha, aprendi a me concentrar de uma maneira totalmente nova. E pensei que poderia ver para onde estava indo. Rapidamente, comecei a percorrer pensamentos que pareciam se formar no nexo de múltiplos significados rúnicos, forjando uma imagem sólida e então conectando as runas opostas com significados anexados. Foi necessário não apenas considerar ideias opostas simultaneamente, mas também dividir ativamente meus pensamentos para ver uma imagem de maneira diferente a partir de múltiplas perspectivas, enquanto mantinha vários pensamentos em minha cabeça ao mesmo tempo.
Como empunhar 5 lâminas com as 2 mãos. O insight fluiu como uma torneira aberta. 2 ou 3 de cada vez, as runas desapareceram e o reino da pedra angular tornou-se mais vazio, enquanto minha mente parecia inchar de compreensão. Com uma rapidez que pareceu desconcertante, o reino da pedra angular ficou vazio e eu estava sendo puxado de volta através da parede de energia roxa. Meus olhos se abriram quando uma poeira preta e fina escorreu por meus dedos, derramando-se no denso tapete de musgo. Um par de olhos amarelos brilhantes encontrou os meus e Mordain deu um passo para trás. Arthur. Mas o que? Cerrei os punhos e tentei acalmar minha respiração enquanto meu pulso acelerava. Nas minhas costas, eu podia sentir a nova runa divina pesando em minha mente. Como antes, um nome e uma história se apresentaram para mim, séculos de projeto, propósito e intenção entrelaçados no insight como uma tapeçaria. Estendi a mão para o chão para me levantar, só então percebi que estava flutuando acima do chão coberto de musgo. O éter atmosférico parecia pressionar-me contra mim, como se eu estivesse entrelaçado nele, sustentando-me contra a força da gravidade. Movendo-me como se estivesse em transe, desdobrei-me e fiquei de pé com firmeza, uma súbita sensação de nostalgia misturando-se com a confusão excitada do meu sucesso na pedra angular. O que aconteceu? Mordain perguntou, sua voz tensa e certa. Para ele, percebi, deve ter parecido que fiquei catatônico por um breve período enquanto flutuava no ar. Eu resolvi, respondi, minha voz cheia de descrença. Após as longas provações das 2 primeiras pedras angulares, eu não poderia ter ousado esperar que a terceira pudesse ser desvendada tão rapidamente. Eu entendi, Mordain. O terceiro poder fundamental, outra runa divina. Empurrei o éter ao longo da minha espinha até a runa divina. Um brilho dourado inundou a caverna, enquanto minha mente se iluminava como uma teia infinita de ramificações de luz estelar espalhando-se pela eternidade de meus próprios pensamentos. Uma coroa, disse Mordain suavemente, seu olhar focado no topo da minha cabeça, de onde percebi que a luz dourada irradiava principalmente. Uma coroa de luz. Enquanto eu tentava sentir a emanação que ele estava vendo, eu entendi. O gâmbito do rei. Eu liberei a runa divina, piscando para afastar os efeitos de seu uso, sem fôlego. Eu precisaria de tempo para entendê-lo completamente e o que ele poderia fazer, mas se essa breve ativação fosse alguma indicação, eu preciso ir. Virei-me para a porta, distraído. Por favor, faça com que Shu retorne em segurança para Vildorial assim que ele, uma mão forte agarrou meu pulso, me parando. Arthur, antes de partir, há algo que você deve saber. O comportamento de Mordain tornou-se subitamente grave. Forcei-me a entrar naquele momento, difícil depois do que acabei de vivenciar, e dei a ele toda a minha atenção. Você deve ser cauteloso. O Dijin não revelou muitas dessas pedras angulares, mas houve uma coisa que aprendi com o pai de Shu anos mais tarde. A 4ª pedra angular, quando você entrar nela, Arthur, você não poderá sair novamente até que tenha obtido o conhecimento que ela está tentando lhe ensinar. Uma espécie de a prova de falhas. Se a tarefa se revelar impossível, sua mente ficará presa na pedra angular para sempre. E enquanto você busca por insights, seu corpo físico ficará vulnerável. Considerei o que ele tinha dito, meu maxilar cerrado, enquanto eu trabalhava contra a tensão crescente sob minha pele. Finalmente, dei-lhe um aceno rígido e depois me virei. Ponto de vista Cecília. Pedras angulares, runas divinas, éter, destino. Tanta coisa foi revelada, tantos detalhes dos quais eu não sabia nada antes. Sobre o passado e até mesmo sobre possíveis futuros, mas nem tudo importava. Não, concentrei-me nas partes mais importantes. Arthur está em busca de um poder que lhe permita mudar o próprio destino, mas nem ele parece saber o que isso realmente significa. Mas ele ficará vulnerável quando usar a última pedra angular, eu disse suavemente, falando meio para mim mesmo, meio para Tessia, que eu podia sentir vibrando atentamente, tão investida no que havíamos aprendido quanto eu.
Pode ser isso, disse Tessia, sua excitação cortada por uma ponta afiada de medo. Você tem que ver isso, né, Cecília? Temos que ajudar Arthur a encontrá-lo, seja lá o que for. Ele poderia. Eu ri apesar de tudo, então rapidamente fiquei quieto, lembrando onde estava. Ajudem-no. Porque eu deveria. Levantei-me do chão, voando rápida mas cuidadosamente por entre os galhos mais baixos das árvores. Esta é minha chance de derrotá-lo enquanto ele não pode revidar. A excitação surgiu dentro de mim, vibrando logo abaixo da superfície. Percebi o quanto esperava evitar outro confronto com Gray, e agora descobri a resposta de como poderia derrotá-lo sem me testar novamente contra sua magia. O próprio destino, Cecília. Você acredita que a Grona pode mandá-lo de volta para algum tipo de vida na Terra, mas que Arthur não poderia nem mesmo com este novo poder? Tessia perguntou, seu tom de descrença. Fiquei um pouco sóbrio, uma sensação de enjoo e culpa se contorcendo dentro de mim como as vinhas do guardião do sabugueiro. Eu sei que ele não faria isso. Depois de tudo que Nico e eu fizemos, porque eu sei que isso não é verdade, eu sei as garantias de Tessia desapareceram e pude sentir sua dúvida. A Grona pode querer me ver lutar contra Gray para aumentar nossa força, mas ele nunca permitirá que Gray reivindique esse poder. Estou na sua cabeça, Tessia me lembrou desnecessariamente. Eu sei que você sabe que isso é errado. Isso não é quem você queria ser. Em 2 vidas, quantas pessoas já foram gentis com você, Cecília? Não as pessoas que queriam transformar você em uma arma, um monstro sob seu controle. Mas Arthur, Gray, ele e Nico estavam lá para você, eles ainda podem estar. Nico quer, você não sabe o que ele quer. Eu rebati, minha voz soando assustadoramente pela floresta silenciosa. Nico me entende, o que está sendo pedido de mim, o que preciso fazer, e ele me apoiará. Ele teve que tomar decisões difíceis assim como eu, e eu perdoo-o por elas. Assim como ele me perdoa, havia outra coisa que eu não ousava expressar, algo novo que me assustou enquanto eu pensava em Nico. Antes, na Terra, eu tinha feito o que podia para que eles não usassem Nico contra mim, porque eu sabia que eventualmente chegaria a esse ponto. E se algum dia eu me voltasse contra a Grona, ele faria o mesmo. Ele poderia fazer com que toda aquela experimentação torturante parecesse um passeio no parque, em comparação, eu tinha certeza disso. A Grona é ponto. Ele é minha única chance de conseguir o que quero. Mas ele não é, você apenas, suficiente. Gritei de novo, mais alto, e uma explosão de mana se espalhou ao meu redor, arrancando várias árvores pelas raízes e jogando-as longe. Uma gigantesca besta de mana insetoide irrompeu do chão, sua cabeça pinçada balançando para um lado e para outro enquanto procurava a perturbação. Instintivamente, ataquei com um chicote de mana, e a besta de mana se abriu de sua cabeça até o fundo do longo tronco que era seu corpo. Ele deu um grito gorgolejante e estridente e desabou em uma pilha molhada. Respirando com dificuldade, acelerei ainda mais rápido, deixando minha mente ficar em branco enquanto não sentia e pensava em nada, exceto na rajada de vento do furacão através do meu estúpido cabelo grisalho. Dentro do meu crânio, houve um silêncio abençoado. Apesar de sua afinidade em se esconder, os Vripes não conseguiram esconder completamente sua presença de mim, e foi fácil encontrá-los novamente, junto com Nico. Não aterrissei, mantendo vários metros entre mim e o solo encharcado dos pântanos onde eles esperavam. Nico, precisamos retornar para Lacria imediatamente. Há notícias que a Grona deve. Acho que encontrei o que precisamos. Nico explodiu de excitação, como uma criança no seu aniversário. Ele sorriu, indiferente. Decidi procurar mais uma masmorra enquanto você estava fora. Mais tarde, respondi, ansioso para falar com a Grona enquanto toda essa informação ainda estava relativamente fresca em minha mente. Os olhos de Nico brilharam de dor e percebi que meu tom tinha sido muito mais severo do que eu pretendia. Sinto muito, eu disse rapidamente, indo até onde ele estava e olhando para mim. Nico, eu aprendi coisas.
A ruptura, o plano, todo o resto terá que esperar agora. Precisamos chegar a Agrona. Assentindo, ele retirou seu Tempus Varp do artefato dimensional que usava. Claro, Cecil,